E aí, pessoal, tô assistindo aqui o jogo de Marrocos e Noruega e assim tá eletrizante. O jogo tá muito bom. E gente, assim, já tô pensando como que vai ser Brasil e Marrocos. Vai ser um jogo assim muito bom. Mas assim, eu queria falar um pouco sobre como foi o jogo do Brasil e Egito. Eu achei assim que não foi aquilo que eu esperava. Eu achava assim que o Brasil vinha mais ofensivo. Mas ali, aparentemente, quando o Wesley se machucou, eu percebi assim que o andamento do jogo ficou mais lento. Eu acho que o Brasil se poupou, né? Os brasileiros. E até porque para que eles pudessem jogar uma Copa, né? Muitos ali vão jogar sua primeira Copa, então eu acho que eles não querem muito se comprometer, não queriam muito se comprometer, se machucar. No caso, já até falaram aí que o Wesley foi cortado já e vão colocar outro jogador que é um volante no lugar dele. Então a gente já é escasso, né? Os laterais direito e esquerdo. E aí a gente vai sem um lateral direito. Então, Wesley vai fazer falta aí nessa seleção. E assim, o que eu achei do jogo? Eu acho que o Rafinha, o Vini Júnior e o Thiago não foram bem. O Rafinha acho que foi ali um pouquinho melhor, o Vinícius Júnior não foi tão ruim, mas assim, a precisão, a destreza, a tomada de decisão na hora de chutar pro gol, acho que foram ruins. Eu acho assim que se fosse o Mbappé ali, ele não erraria. Fosse assim, sabe? Parece que o Rafinha e o Vinícius Júnior, na hora que iam em direção ao gol, em vez de eles chutarem chapado, eles faziam. Demoravam muito para chutar pro gol, e aí isso atrasava e aí perdia o lance. Parecia assim que eles estavam jogando todo o tempo em cima do goleiro. E eu senti isso também do Igor Thiago. Mas o Hendrick não. Quando o Rafinha dá aquela assistência, né? Que o Rafinha foi um dos únicos que ficaram no segundo tempo, né? Isso já no início do segundo tempo, que eu achei que o Brasil jogou bem também, tanto no início do primeiro tempo quanto no início do segundo tempo, né? Tirando aquele erro do Marquinhos, né? Que infelizmente aconteceu ali no primeiro tempo. É, o início do segundo tempo foi muito bom. O Hendrick, ele foi ali sensacional, ele conseguiu marcar aquele gol ali, ele é muito preciso, ele tem estrela, ele tem um brilho, sabe? Parece que a bola procura o pé dele e ele tem a tomada de decisão muito rápida. E claro, ele é jovem, ele tem que sempre, né, tem aquela cobrança, aquela coisa de ele se provar. Eu acho que isso ajuda ele a sempre querer se superar e ele não pensa muito, sabe? Como é que ele vai fazer para chutar pro gol? Ele simplesmente chuta. E ele lembra muito as características do Ronaldo Fenômeno. Simplesmente parece que ele é o nosso Ronaldo Fenômeno, mas o Brasil ainda não conseguiu detectar, sabe? O Ancelotti também deixava o Endrick ali em segundo plano no Real Madrid, embora o Endrick tenha voltado agora para o Real Madrid, mas ele sempre está precisando se provar. Ele tem apenas 19 anos, mas para mim ele é um dos que demonstra maturidade, que não sente a pressão da camisa, que vai lá e faz acontecer. E é disso que o Brasil precisa, entende? É disso que o Brasil precisa. Bruno Guimarães também entrou bem e fez juiz à vaga dele. É, eu acho que o meio campo do Brasil não é tão ruim quanto parece, né? Os atacantes também são bons, mas assim, a gente precisa de mais referência nesse, nesse ataque, sabe? Eu não sei se é porque a gente privilegia alguns jogadores, como o Rafinha, como o Vinícius, são inquestionáveis, claro, pela grandeza do que eles fazem no time deles, mas assim, na seleção eles dá falta sempre, de vez em quando, estão deixando a desejar, sabe? Porque o Rafinha, ele é aquele cara que ele joga sempre bem. Ele marca muito bem, ele corre o campo inteiro. Mas assim, na hora de chutar para o gol, eu senti assim que faltou mais dele, sabe? Faltou mais precisão, porque se fosse ali no Barcelona, ele com certeza chutaria lá de longe. E aí na seleção brasileira parece que ele estava chegando todo tempo esperando chegar bem perto do gol para chutar. Parecia que ele estava em dúvida com alguma coisa, ou falta de segurança, ou pressão por ser o Brasil, por estar jogando pela seleção brasileira. Então é isso que eu sinto, assim. O Vinícius também eu sinto a mesma coisa. Parece que ele faz umas tomadas de decisão ali erradas, se atrapalha, e o que prejudicou muito ele. E o Igor Thiago, eu acho que é aquele cara que ele tem que entrar assim, segundo tempo mesmo, para ir lá fazer uma pressão e resolver, botar medo lá no goleiro, lá
nos defensores e em um erro construir ali uma jogada com outro jogador, como o próprio Ryan, como o próprio Endrick, como ele fez algumas vezes, ou quem sabe com outro jogador ali, com outro atacante. Eu acho que ele tem essa característica, sabe?